Olá, boa tarde. Bom, a gente veio para mais um bate-papo com a Kátia Negrini, ela já passou por aqui, falando sobre outros temas, e hoje a gente vai falar de orientação de carreira para pessoas depois dos 40 anos, que pode ser para mudar de carreira, pode ser para mudar o ritmo da sua carreira, deixar um pouco mais tranquilo, ou até mesmo ascender para quem, né, quer ascender depois dessa idade também quer ascender, para aquela pessoa que perdeu o trabalho, que já tinha uma vida mais estável, que já sabia onde trabalhava, tudo planejadinho, e de repente se vê sem trabalho e o que, que vai fazer. E também o aposentado, como aqui é depois dos 40, a gente está falando até os 100 anos, né? Então tem também o aposentado que já tinha também tudo organizadinho e de um dia para o outro já não tem mais horário, já não tem mais obrigações, e sim bate aquela, né, insegurança, o que, que vai fazer. E aqui a gente recebe a Kátia Negrini para contar para a gente um pouquinho do que é o orientador de carreira e o que faz nesse período, né? Orientar uma carreira depois dos 40 anos. Bem-vinda, Opa, que Kátia. responsabilidade. Obrigada, Penélope, pelo convite, né? Mais uma vez, estando aqui é um prazer. Então, as pessoas depois dos 40, precisa sempre assim, a gente avaliar a fase que essa pessoa está, porque às vezes tem pessoas depois dos 40 que ainda está trabalhando, né? Ou então perdeu o seu trabalho. Então, tudo depende da realidade de cada um, né? Porque existem muitas emoções, né, envolvidas nessa fase, porque se você é uma pessoa que você pediu, né, demissão, é diferente de quem foi desligado, tipo, chegou para trabalhar e já não tinha mais trabalho. Né? Então, assim, tem os impactos emocionais, né? A pessoa se vê de repente, é o susto, né? Uhum. Depois a pessoa pensa, meu Deus, né? Ela perde a referência, né? A posição que ela tinha, de repente os benefícios que ela tinha, carro. Ela tem uma visão dela atrás da mesa, né? Atrás da mesa do trabalho. Era o cargo que ela tinha. E ela não vai ter mais isso. Agora é ela, né? Então ela fala, meu Deus, né? Fica sem chão. E que trabalho faz com esse que perdeu o trabalho, né? Que de um dia para o outro acabou sem aquele trabalho que já estava acostumado, como você falou, com todas as vantagens daquele trabalho. Como é um orientador de carreira para essa pessoa que depois dos 40 ou 50 anos de idade perde o trabalho? Então, o primeiro ponto do que o orientador de carreira faz é, ao acolher, né, esse profissional que perdeu o seu trabalho, é fazer um diagnóstico para ver como que está a parte dele como que eu vou dizer, do posicionamento dele em termos da visão que ele está tendo dele mesmo naquele momento, né? Entender o que está, os sonhos dele que ele tem, né? E que de repente foram quebrados e o que a gente pode fazer em relação a isso e o que ele sente que seria uma barreira. Por quê? Porque isso, como que a gente quebra essas barreiras? A gente promovendo o autoconhecimento, que seria a primeira etapa do processo de orientação de carreira, né? Onde você vai trabalhar a questão das forças que esse profissional, porque ele trabalhou anos, né? Então ele tem toda uma experiência que isso pode ser aproveitado, mas antes disso, entender o que para ele no momento de vida que ele está é importante, porque os valores de uma pessoa, né, aos 15, aos 20, eles mudam um pouquinho de lugar, né, quando chega aos 40, aos 50, né, aqueles valores você sempre tem, mas eles mudam, né, e daí a gente vai ver as forças dessas pessoas, as habilidades que de repente que ele desenvolveu ou que ele sempre teve, quais que ele pode aproveitar de repente numa nova
numa nova, como eu posso Carreira, dizer? profissão. Carreira, ocupação, né? Será que ele vai querer empreender? Será que ele não vai querer empreender? Será que ele teria o perfil para isso? Né? Então, a gente começa a promover no orientando, digamos assim, né? Ou se é um processo também de coaching, no coaching, que a gente fala que é o cliente, né? A gente começa a promover nele uma reflexão, né? Então, o autoconhecimento, ele vai entender, ele se olha, né? Para ver quem ele é naquele momento, né? E também entender aquilo que ele é bom, né? Aquilo que ele sabe fazer, as experiências dele, que ele pode utilizar numa nova ocupação, né? E daí a gente começa a fase também com ele de planejamento, né? Começar a tomar algumas, promovendo para que ele tome algumas ações para fazer algumas pesquisas, né? Algumas investigações de como seria, né? E a todo momento também reavaliando isso, né? Como é que está indo? Está fazendo sentido? Não está? A partir do momento que essa pessoa que chegou para um orientador de carreira com aquela autoestima baixa, porque geralmente quando procura ajuda é porque ele não está sabendo como resolver aquilo sozinho, né? Então, quando você não sabe como resolver sozinho, o ideal é você ter realmente uma orientação. Então, aquela pessoa que chega toda fragilizada, né? Toda com a autoestima baixa, a partir do momento que ela começa se conhecer, ela vai ganhando a autoconfiança, a autoestima vai voltando e ela vai entendendo, vai tendo claro para ela e ela vai tendo mais confiança para decidir o que ela vai fazer a partir daquele momento. Entendeu? É E, mais ou menos esse trabalho. e até mesmo qual o tipo de trabalho que ela vai procurar, né? Sim, Se é sim. parecido com o que ela tinha, ou se é um trabalho diferente, ou se vai mudar completamente a vida, já que deu essa oportunidade de mudança. Quer dizer, o Sim, autoconhecimento é bem importante e conhecendo as habilidades também, né? Levantando as habilidades que a pessoa tem. mesmo porque hoje em dia, né, a gente tem dois conceitos dentro da orientação de carreira muito legais assim para a gente observar, que é a questão da empregabilidade e da trabalhabilidade, né? A Uhum. empregabilidade, ela surgiu esse termo nos anos 90, mais ou menos, que era como a pessoa, né, o profissional, era atraente para o mercado de trabalho. Né? E esse profissional, ele sempre ficava esperando também um planejamento de carreira por parte da empresa e tudo mais. A partir dos anos 2000, a gente começou a ver a trabalhabilidade, esse conceito, ou seja, pegar todo o ativo que você tem, né, toda a experiência que você tem, todas as habilidades, e entender onde você vai aplicar isso, onde você pode aplicar e, de repente, até criar oportunidades para você, né? Então, isso é muito importante, por isso que é muito, assim, sério você se conhecer, né? E entender toda a tua trajetória, porque isso pode te ajudar muito, né? Olha que Entendeu? legal, né? Porque é uma diferença de gerações, né? Chega até a entrar no conceito de gerações, né? Então, Sim, a nossa geração e um pouquinho mais velha, a gente esperava tudo mais pronto, né? A gente se preparava nos cursos do que pedia o mercado, o que pedia aquela empresa. Então, aquela empresa pede tal coisa, opa, vou lá, né? E hoje a gente mais analisa aquele trabalho para ver se encaixa em mim. É mais ou menos isso? sim, sim, porque o que acontece, inclusive até na questão do universitário que está saindo para o mercado de trabalho, não é às vezes a primeira oportunidade que surge que ele Pega. vai abraçar, porque ele pode não ser feliz, né? A mesma coisa a pessoa que está numa transição de carreira, porque às vezes ela só vai mudar a empresa, mas o problema vai continuar, né? Então, a gente, de repente, tem que ver a decisão ocupacional dele, sim. O que aquela empresa, os valores daquela empresa, né, batem com os meus valores, né? Qual que é a linha como ela trata os funcionários, qual que é a forma, né,
qual é a visão que ela tem sobre o capital intelectual que essa empresa tem, digamos assim, né? Será que eu vou me adequar ao perfil dessa empresa? Né? Se eu sou uma pessoa mais descontraída, né? Mas eu vou numa empresa que é muito rígida, né? Que eu não vou ter espaço, não vou ter qualidade de vida também, eu vou, enfim. Então tem todas essas questões que precisam ser avaliadas, né? É quase dizer, será que essa empresa vai se encaixar no que eu quero, né? É mais ou menos É verdade. o contrário, né? Será que essa empresa vai encaixar em todo o meu sonho, projeto de vida, né? E mudou muito e a Sim, gente vê muito perto isso, tanto nos conceitos hoje de você tem que estar num trabalho onde você gosta, você tem que ser feliz no que faz, né? Esses conceitos antes não eram muito falados, era o interessante era você estar empregado, tá ótimo, então você tem que estar feliz, né? No momento que você está sim. empregado. Então hoje já Não, mudou e um pouco. outra, as empresas também, na hora de estar avaliando, as empresas que eu falo que são empresas, aquelas que você sabe que será bom trabalhar nela, né? Aham. Aquelas pessoas que se preocupam com as pessoas com o ser humano, independente dos resultados, né? Porque toda empresa tem que gerar lucro, óbvio. Mas ela tem que ter um cuidado com os seus funcionários, né? Então, o que que acontece? As empresas hoje, elas também estão muito preocupadas com a capacidade que as pessoas têm, né? Quais são estão preocupadas com os valores pessoais delas, entendeu? O porquê que elas decidem algumas coisas. Então, isso é muito questionado também na hora de uma entrevista, né? Hoje, por exemplo, o comportamento, né? Vamos supor, às vezes você pode ter muito estudo técnico, mas se você não for uma pessoa que sabe resolver problema, né? Ou que você não tem um comportamento adequado para você lidar com o teu parceiro de trabalho, enfim, né? Às vezes a empresa Não vai não vai aceitar. acatar, não vai aceitar, porque você pode gerar outros problemas para ela, porque hoje se Sim. contrata pela técnica, mas se demite pelo comportamento. É o que a gente está ouvindo muito falar aí de hard skills e soft skills, né? São Aham. aquelas habilidades não técnicas, as soft skills, né? Que é capacidade de resolver problemas complexos, adaptabilidade, isso é muito importante, principalmente nesse mundo aí, né, que muda toda hora, né? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Então, assim, mudou muita coisa. Mudou muito. E a gente precisa, às vezes, mesmo orientação, né? Porque muda tão rápido que a gente nem consegue acompanhar mesmo a mudança. Alguém para Tudo. orientar, às vezes é muito bom. E isso também encaixa os mesmos conceitos, o mesmo tipo de trabalho, encaixa para quem não está satisfeito mais com o que está fazendo, Quem ou pediu chegou demissão. ou mesmo que está trabalhando, mas quer alguma coisa diferente, um orientador de carreira, ele pode ajudar, ele vai ajudar nisso, né? Na busca do que eu faço. Eu não posso pedir demissão, eu não me aposentei, mas eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Eu quero Sim, aí ele ou gostaria de se mudar, desenvolver mais, né, na carreira, ou né? mudar Isso. mesmo, né? Ou mudar de carreira, ou mudar de área, mudar de ares, né? Sim, não, é que às vezes a gente precisa ter um cuidado muito, por isso o papel do orientador, né, ou do coach de carreira também. A gente precisa avaliar muito no cliente se ele está querendo mudar, porque tem algumas armadilhas, né? Porque às vezes a pessoa ela quer mudar de profissão porque não aguenta mais o chefe. Olha Ou então só, ela não aguenta mais a a função. empresa, a função, né? Então a gente precisa entender bem se a pessoa ela quer mudar de carreira, porque aquilo já não faz mais sentido para ela, porque ela acorda todos os dias não querendo ir para o trabalho, né? Ela tá já realmente, ela não vê mais sentido naquilo. Ou ela realmente, ela gosta do que ela faz, mas ela está se sentindo mal aproveitada. Então ela queria, né? Ela almeja outros cargos. Então a gente tem como diagnosticar em que fase essa pessoa realmente está,
né? Trazer clareza para o cliente e a partir daí, porque às vezes se ele quer um desenvolvimento de carreira, às vezes pode ser que ele está sendo mal aproveitado, né? Então ele quer outras coisas, ou então a pessoa ela está de repente um orientador ele é até chamado pela empresa, vamos supor, né? Porque ele está vendo que aquele funcionário está um pouco estagnado, né? Às vezes alguma coisa desmotivou ele, né? A gente precisa identificar o que que é, né? Então, há várias situações. Tudo a gente faz isso no diagnóstico quando está conversando com a pessoa para entender o momento dela, né? Isso Olha é que muito legal. A importante. gente pode até fazer o diagnóstico, né, para ter uma certeza do que é, do que eu quero, do que está acontecendo com a gente, né? Sim, Porque, sim, em várias fases da vida acho que bate aquela. Ai, quero fazer alguma coisa diferente, quero mudar, quero, enfim, dar uma agitada e às vezes não sabe o que quer, a gente só sabe o que não quer, né? Mas a gente não é sabe o que quer. verdade. E acaba um É, orientador de carreira ajudando também a gente aí tomar um rumo, seguir uma trilha, né? Acho que é bem legal. é, E também para o aposentado, né? Hoje a gente tem aposentados jovens, ainda temos aposentados jovens, temos aposentados que vão se aposentar um pouco mais, né? Com a mudança da Previdência, estendeu um pouco mais, mas ainda com capacidade de produção, né? Seja sim, jovem, ou seja um pouquinho mais, depois dos 50, depois dos 60, mas com plena capacidade de produção e que querem produzir, né? Mas não sabem, quer dizer, ainda mais o aposentado que se aposentou muito jovem, vinha naquela rotina de trabalho, vinha no seu trabalho e de repente de um dia para o outro está aposentado, que é diferente do demitido, porque o aposentado sabe que vai se aposentar, ele tem uma expectativa, né, do que vai fazer, sim. mas aí quando se aposenta mesmo, às vezes não se preparou e o que que acontece? É aquilo que a gente fala, né? Por mais que a gente fala, não, eu vou me aposentar, vou me preparar, quando chega, né? Você, de uma certa forma, acaba sendo uma mudança na vida da pessoa, porque aquela rotina deixa de ser rotina, ele passa a ficar em casa, daí ele fala, meu Deus, e agora, né? O que que eu posso fazer? Se eu sou uma pessoa muito produtiva, o que que eu vou fazer? Eu trabalhei a minha vida toda, de repente, né? Tem pessoas que trabalham em várias colocações, enfim, mas mesmo para esses, mas assim, tem aquela pessoa que trabalhou anos numa empresa, né? Uma ou duas, e quando chega o momento, ela fala, e agora? Né? Daí ela começa a perceber que ela está insegura, que ela está frágil, né? Que a gente costuma falar que é o momento que ela percebe essa situação, né? Uhum. E daí ela também começa a falar assim, meu Deus, né? O que que eu vou fazer agora? Né? Eu não sei por onde começar, né? E daí, muitas vezes, se ela não consegue resolver isso com ela mesma, né, e encontrar um caminho, isso pode gerar uma depressão, né, uma apatia, né, pode virar uma patologia mesmo, né. Então, antes que aconteça isso, né, acredito que numa pré-aposentadoria, porque o aposentado ele tem um novo perfil agora, né, é como você falou. Então, assim, como que a gente sai dessa questão, ou pelo menos não, para não chegar a entrar nisso? Vamos trabalhar o autoconhecimento nessa fase da vida, né? O que que para você agora, o que que você pretende, né, fazer daqui para frente, ou que você não quer mais fazer, né? O que que de tudo que você fez na sua vida, o que mais você gostou de fazer, esmiuçar um pouquinho isso, né? Detalhar mesmo e ver aquilo que você pode aproveitar. De repente, quem tem uma condição, vai empreender, mas será que eu saberia empreender? Será que eu tenho jeito para isso, né? Ou Ou em quê, então né? em que, né? Ou então ser um consultor, né? Ou, sei lá, ser também um orientador, se for o caso, mas em que, né? Então é muito importante essa questão. E depois que você souber, vamos, vamos partir para a parte dos projetos, né? Do planejamento, até para pôr em prática. Porque a pessoa se sentindo ativa, né, faz toda a diferença.
né? Ah, e E também, também trabalhando com a saúde, né? Não esquecendo dela. também acompanha, claro, porque é uma nova fase de vida, mas numa outra realidade, né? Uma Os limites, realidade né? física, de tempo e até de querer, né? Porque às vezes a gente, claro, já trabalhou tanto, já se aposentou, já não quer correr tanto, já quer Sim, aproveitar um pouco mais a vida e pode aproveitar dentro dessa nova carreira, né, desse novo desfrute, né, de fazer o que gosta, porque sabe que está fazendo o que gosta. É aquele tempo sim, para a pessoa mesmo, né? E, sim, e também ajuda, essa orientação também ajuda para as mulheres, sobretudo para as mulheres, que ficaram em casa cuidando dos filhos, cuidando da administração da casa, da orientação dos filhos, e os filhos crescem e saem de casa e as funções já vão diminuindo. E sim. também vem aquele vazio, né? O tão conhecido ninho vazio, que uma orientadora também ajudaria, né? No que eu vou fazer agora, né? Sim, serve para essa fase também, O que eu para vou as mulheres ocupar, também. né? O que eu vou colocar nesse lugar, né? Sim, isso é importante até para a autoestima, né? Para elas entenderem que são mães, né? São esposas, mas também são mulheres, né? Isso aí. E também tem força ainda, muita força para produzir, para contribuir com a sociedade, por que não? E até ver um sentido nisso. Isso traz uma realização pessoal, né? Indescritível, né? E muito Muito bom. legal, porque tem as habilidades também, né? Ficar dentro de casa, administrando uma casa, fazendo as atividades da casa. É um trabalho que poucos reconhecem, mas é um super trabalho e que vai dando muitas habilidades para depois virar até negócio, né? O que a gente vê Sim, muito na pandemia, muitas mulheres aí abriram seus negócios com as sim, habilidades domésticas, né? Que a gente aprendeu sim. dentro de casa, né? Só Kátia, tiveram que ter uma visão empreendedora, mas isso, conseguiram, né? conseguiram. Kátia, quanto tempo demora mais ou menos esse processo do autoconhecimento? Bom, até o momento que a gente procura um orientador, até dizer, encontrei o que eu vim buscar. Quanto tempo demora? Desculpa, não Quantas entendi. sessões, quantos Ah, encontros, ok. quantos. Entendi. Normalmente, o orientador de carreira, ele fica 2 meses e meio a 3 meses com o orientando, né? Por quê? Porque normalmente é uma sessão semanal, até para gerar as reflexões, os estudos, as atividades, porque tem tarefas, né? Porque a pessoa ela tem que ser comprometida, né? Ela tem que realmente querer descobrir isso, pôr em prática, porque o trabalho para ter sucesso depende das duas partes, né? Porque senão não funciona. Então, normalmente normalmente são 10 encontros, né? 8 a 10 Uhum. encontros, e nesse período acaba saindo quase 3 meses ou 2 meses e meio, varia muito pouco. Ah, muito bom. Viu? Não é muito longo, né? É uma forma de se conhecer e tomar um rumo até rápido, né? Porque em 3 meses dá para a gente se preparar, para quem está se aposentando, quem está desempregado também dá para se preparar, é um tempo curto, né? Sim, Quem vai ficar com o ninho vazio aí também dá. E quem quer mudar, claro, tem um pouco mais de tempo, dá rapidinho, já vai saber que rumos novos vão tomar, né? E sim, dá, vão ter clareza, né? e dá para fazer pela internet, quer dizer, via online, não precisa ser Sim, sim. presencial. Não, não necessariamente. O que você faz presencialmente, você também faz da forma online, com a mesma qualidade, só não tem, né, o toque, né, a presença mesmo, mas a gente trabalha ferramentas, a gente discute vários assuntos e tudo dá para fazer perfeitamente. Ai, muito bom, muito bom.
Tem mais alguma coisinha que eu não perguntei que você gostaria de falar ou mandar uma mensagem para quem está interessado? Olha, na verdade, assim, eu acredito que quando a gente tem vontade, né, e sonhos, assim, para realizar, a gente tem que buscar o caminho para que isso seja feito, né? A gente não pode se acomodar, né? E eu acho que existem soluções, né? Se a pessoa como que eu posso dizer, se ela não consegue sozinha, tem pessoas que ajudam, né? E se consegue, e se de repente não quiser ter alguém, né? Que pense nisso tudo que foi discutido aqui, né? Porque é muito importante você sentir que você é útil, né? Seja para o outro, de uma forma às vezes voluntária, em trabalhos voluntários, ou então em trabalhos que sejam remunerados, porque assim, se a gente está aqui, né? Porque eu sou muito assim também, a gente tem um sentido para a gente estar aqui, né? Nesse planeta. Então, cada um tem uma missão de vida, uma missão profissional. E se isso impacta em fazer o bem para que outras pessoas vão aproveitar isso, nossa, é maravilhoso, né? Porque a gente é capaz sempre. Fantástico, né? Bom, a gente tem aí o orientador de carreira, que é carreira, mas não é carreira só para quem quer ascender, para mudar de carreira, para fazer o que gosta, né? Nas transições mesmo. Temos orientador de carreira, temos life coaching ou coach de vida, que também faz esse tipo de orientação, não propriamente de carreira, mas também pode abranger. Então, quem está Sim. escutando, está na dúvida aí se que eu faço e agora eu queria uma palavrinha de ajuda, não sei o que eu faço. Tem os orientadores de carreira, tem os life coach, tem os coach de vida para ajudar, né? Eu agradeço a presença da Cate Imagina. Negrini, ela é Obrigada. orientadora de carreira, é coach de vida. Todos os contatos dela vão estar aqui embaixo. Quem quiser bater um papinho com ela também, bem-vindo. Esse é o canal Vida em Treinamento, nosso espaço livre que a gente trouxe hoje. Não é o nosso espaço livre, esse é depois dos 40, é orientador de carreira depois dos 40. Quem gostou, dá um like, quem não gostou, dá um dislike. Quem gostou do canal e quer participar um pouco mais, pode se inscrever, quem não é inscrito ainda, e vai receber as mensagens que a gente tem dos nossos quadros. Gostou, abre, vê, não gostou, espera a próxima mensagem, né? O próximo vídeo. Obrigada, Cade. Volte Imagina, eu que sempre. agradeço. Um beijo. Um beijo, obrigada.